Então, fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se, é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos aqui do canal, copia o link do vídeo aqui, manda em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal Vasco Connection, deixa essa moral aí. Aqui, só uma pontuação sobre isso, tem muita gente reclamando aqui que não está recebendo os vídeos aqui, que o YouTube não está notificando, né? No seu telefone, no seu computador, na sua TV. Gente, é porque você ainda não é inscrito, você acha que é inscrito, mas não é. Reforça aqui embaixo a tua inscrição nesse botão vermelho, reforça também o teu like e habilite o sino de notificações para todos os vídeos. Aí você vai estar recebendo os conteúdos aqui do canal. Assim que eu gravar, o YouTube entrega no seu telefone, no seu computador, tá certo? É tudo de graça, não tem que pagar nada não, tá certo? Então, deixa essa força aí, até para você não estar aqui, pô, Eduardo, não estou recebendo, como é que faz? É só isso. Reforça a tua inscrição, reforça o teu like e habilite o sino de notificações. Bom, gente, deixa eu falar sobre a campanha aqui do canal, a campanha desse Pix, que está passando aqui na tela para você, é e-mail, tá? O Pix aqui do canal, gente, é eduvasco199798@gmail.com, é o e-mail aqui do canal. Gente, essa campanha é literalmente para cobertura dos jogos do Vasco, coberturas do Vasco no total, né? Amanhã, por exemplo, teremos o jogo contra a equipe do Flamengo. O canal está sem patrocínio, temos coisas caras para pagar num estádio como internet, né? Toda uma logística montada em cima de uma transmissão, que é tudo muito caro, sabe? Então o canal aqui é um canal independente. É por isso que eu estou fazendo a campanha aqui. O Eduardo Ferrari não tem nenhum empresário aqui por trás bancando o canal, bancando as transmissões, não tenho. Infelizmente ainda não, né, gente? Então eu dependo muito de patrocínios, dessas questões, né? Então eu peço até desculpas se alguém se sente ofendido por isso e tal, mas é uma campanha honesta aqui do canal, tá? Repetindo aqui, reforçando, é esse Pix que está passando na tela aqui para você, eduvasco 199798@gmail.com e através desse QR Code aqui em cima também. Não importa o valor, tá? Não importa o valor, todo valor é sempre muito bem-vindo e ajuda bastante, podem ter certeza disso, nas coberturas aqui do Vasco, né? Num todo, nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, tá bom, gente? Então, ontem a galera que... A galera não, né? Ontem, infelizmente, tivemos um ou dois que doaram, mas, enfim, no vídeo de hoje à tarde, eu vou estar dando o nome de todos vocês, tá? Que, enfim, que ajudam o canal, que estão contribuindo no canal, todos vocês. E além de... Vamos marcar o sorteio das camisas, dos brindes e também dos ingressos para os jogos do Vasco. É a forma de eu agradecer, né? De repente, numa live aqui, caso você tenha interesse em participar de lives aqui, pô, tô ajudando o canal, quero participar também. Então, vou convidar vocês também, vão abrir esse espaço, vamos ver como é que funciona, né? De repente está certo também. Bom, gente, vamos falar de Vasco. Eu quero falar sobre essa briga interna dentro do Vasco, uma briga política que, infelizmente, não acaba dentro do clube. Você acompanha em grupos, você sabe aí do outro lado, você sabe o que está acontecendo. Olha só, gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Desde que eu me conheço por gente, esse problema acontece dentro do Vasco. Esse problema é histórico dentro do Vasco. Isso não acaba. Entra o presidente, aí a oposição torce contra o presidente do clube. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Torce contra, fica pedindo um monte de explicações, como se o Vasco tivesse, enfim, conquistado vários títulos nos últimos 30 anos, como se o Vasco estivesse pagando em dia, como se o Vasco tivesse... Gente, eu acho isso uma covardia tão grande, principalmente para você que é político dentro do clube. Isso é covardia com o torcedor, que é o maior patrimônio desse clube, que é o dono de verdade do clube. Quando o Pedrinho emite aí uma nota oficial e tal, gente, não é novidade para ninguém, não é novidade para ninguém que o Vasco, infelizmente, eu vou falar isso aqui, e essa é a verdade dos fatos, o Vasco é uma instituição falida. Falida. O Vasco deve cerca de 1,4 bilhão de reais. Então, assim, essa briga interna, primeiro, não vai resolver nada. Por que só um tem a solução? Ah, não estou satisfeito com o Pedrinho. Beleza. Ou você apoia,
né? Você tem duas opções. Eu vou apoiar o Pedrinho porque eu sou Vasco, né? Se você é político e realmente é vascaíno, Pedrinho, eu tô aqui para te ajudar. Tô aqui do teu lado, eu quero te ajudar. Não é eu quero te ajudar falando da boca para fora, não. É chegar, fazer acontecer também. Falar é muito fácil. Ah, eu ofereci ajuda. Nossa, eu também falo daqui, né? Então, assim, ou então, não vou atrapalhar. Não vou atrapalhar. E sabe o que acontece? As pessoas atrapalham o Vasco. Aí você pergunta, aí você tenta entender por que o Vasco não vai para frente. É exatamente por conta dessa briga interna dentro do clube o tempo inteiro. Ah, não, porque tem que fazer. Pô, tiveram 30 anos para fazer, ninguém fez. Faz o seguinte, na próxima eleição, vem como candidato e tira o Pedrinho aí. Aí você faz. Vocês, sei lá. É assim. É normal. Sai um, entra outro presidente. Agora, enquanto não tiver essa corrente de união dentro do Vasco, dificilmente vai para frente, gente. Pelo amor de Deus, parem com isso. É um brigando de cá, outro brigando de lá, um pedindo... Pelo amor de Deus, apoiamos a SAF aqui porque o Vasco está falido. Aí uma empresa maluca, falida, assumiu o Vasco e enganou, gente, caímos no conto do vigário, pô. Eu fui enganado também. Não, tá dando tudo certo. Tá nada, tava nada. Mais um engano. E aí? Aí o Pedrinho afastou a empresa, aí ninguém, não, vamos elogiar não. Pô, peraí. Não é questão de elogiar, é questão de pensar no Vasco. É questão de botar, não, peraí, o Pedrinho fez aqui. Então, assim, esse canal aqui é vascaíno, tá? Esse canal aqui é vascaíno. Eu sou Vasco. Antes de tudo. Eu tenho minha profissão, eu amo o que eu faço, eu amo comunicação, mas eu sou vascaíno. Eu criei esse canal aqui para falar de Vasco, dando notícias, transmitindo, colocando debates, desabafando. Isso aqui é para tudo isso. Então você que faz parte aqui do canal Vasco Connection, esse canal aqui é vascaíno. Eu sou Vasco, eu sou doente pelo Vasco. Eu choro mesmo, eu fico bolado mesmo, eu não quero falar com ninguém. Amanhã tem decisão contra o Flamengo, eu tô com a confiança lá em cima. Quando perde pro Flamengo, parece que o meu mundo acaba. Eu sou Vasco, pô. Eu sou Vasco. Então, assim, a única coisa que eu peço aqui para os dirigentes, vocês que trabalham dentro do clube, parem, pô, vamos parar com essa história. Porque não dá mais. Pô, eu quero ver, a torcida quer ver um Vasco forte e campeão. Vamos ajudar, vamos colaborar. Vamos ajudar, pelo amor de Deus, vamos ajudar. Porque 90% da torcida não sabe o que acontece dentro do Vasco. Acha que tá tudo bem quando não está. É sempre uma palhaçada de pessoas com um orgulho absurdo, tentando ser mais vascaíno do que... Eu não sou mais vascaíno que ninguém. Eu não sou mais vascaíno que ninguém aqui no canal. Tem uns covardes aí de internet que a gente bloqueia, que a gente explode, joga pro alto, o que é normal, né? Que enfim, apoia esses políticos ou os politiqueiros e aí a gente joga pro alto. Infelizmente, é uma dura realidade, né, gente? É uma dura realidade no nosso clube. Temos que pedir, literalmente, a Deus para que isso acabe, para que o Vasco possa seguir, pelo menos, com um pouco de paz. Dito isso, olha só. Saiu uma matéria ontem que o Edu Gaspar estaria aconselhando o Marinacks a investir no São Paulo. E o Kia, aquele Kia, Jorabichan, que uma vez investiu no Corinthians também, né? Seria favorável à compra da Vasco SAF. Bom, gente, olha só. A venda da SAF ela é extremamente necessária, ela vai acontecer. Só que, nesse momento, eles assinaram os NDAs, né? Os NDAs do Vasco. Eles tá lá, tudo assinado, entenderam o contrato, entenderam tudo. Eu estou sendo até repetitivo com essa informação. E aí, a empresa já sabe o que ela precisa fazer para investir no Vasco. Isso é fato. O Edu Gaspar é de São Paulo, conhece lá o São Paulo, enfim, conhece também o Vasco. Só que o São Paulo também é uma grande marca, né? Sem hipocrisia aqui, mas o São Paulo ele iria investir mais na base. No Vasco seria um todo. O campo profissional, base, enfim, futebol um todo. Então, assim, claro que o Vasco hoje daria um retorno muito maior para o Marinacks. Isso é fato, para o Kia. Isso é fato. Né? Então, assim, vamos aguardar, porque esse interesse, ele existe, ele é real, tá? Ele é real. O filho do Marinacks também tem muito interesse no Vasco, tá?
E aí vamos aguardar sendo nos próximos capítulos. Por quê? Um quer, o outro está puxando para lá, para o outro lado e tal. E é brasileiro também, tem isso também, porque o Edu Gaspar é brasileiro, então ele vai puxar para o lado do São Paulo, porque ele é de São Paulo também, e eu acredito nisso. Pô, tá tudo certo também. É o trabalho dele, ele é CEO, né, da empresa do Marinax. Então, é aguardar, torcer para que tudo dê certo. E eu acho, aí eu vou voltar no assunto da briga interna. Eu acho que a briga interna atrapalha também nesse tipo de negociação. Atrapalha e atrapalha demais. O clube vive em guerra, eles não se entendem lá dentro. É sempre uma história, é sempre um caô. É isso que acontece. Né? Se eu fosse empresário e olhasse o cenário do Vasco interno hoje, eu falei, eu vou colocar meu dinheiro lá. Os caras não se entendem, meu compadre. Os caras não se resolvem. É sempre uma treta entre os vascaínos ou os supostos vascaínos. Eu, sinceramente, eu acho complicado. Mas vamos aguardar aí a cena nos próximos capítulos. Bom, o Nuno Moreira, vamos trocar de assunto aqui, vamos falar sobre reforço. Nuno Moreira, português, atacante, ponta, surpreendendo, né, gente? Jogou demais contra a equipe do Nova Iguaçu, né? O Vasco venceu, avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. E assim, ele mostrou personalidade, como disse, que o Flamengo não é nenhum tipo de bicho papão. Né, a decisão da manhã contra o Flamengo, ele disse que confia, que acredita no Vasco, que o Vasco tem condições, e tem mesmo, de buscar a classificação para cima do Flamengo. O Vasco perdeu só de 1-0, num gol muito sem querer do Bruno Henrique, e o Vasco jogou, disputou contra o Flamengo, não merecia a derrota. Quem assistiu o jogo aqui a fundo viu, entendeu muito bem que o Vasco jogou de igual para igual contra o Flamengo, e essa evolução, na minha opinião, foi muito importante. Evoluiu ainda mais contra a equipe. Foi só o Nova Iguaçu, tá, mas fez muito bem o dever de casa, jogando muito bem, mostrando que é gigante, passou o trator para cima do Nova Iguaçu, cabia mais. Nitidamente o Vasco tirou o pé no segundo tempo, porque sabe que tem uma decisão contra a equipe do Flamengo e sabe também que tem condições de virar esse jogo contra a equipe do Flamengo. Então, o Nuno Moreira mostrou, na minha opinião, muita personalidade, mostrou que entendeu o que é jogar no Vasco, vestir a camisa do Vasco para ele é muito importante. Parabéns pelo comportamento dele e pelo jogo que ele fez, né? Grande ponta, assim, é só o primeiro jogo, mas quando o cara é bom, você, no primeiro jogo, você já, o cara joga, hein? Entende das coisas, entende de campo. É assim, sempre foi assim, com 10 minutinhos de jogo, você sabe se o cara é bom de bola ou não. Outro que jogou demais também, esse aqui é craque, é o Coutinho. O Coutinho jogou demais naquele jogo, fez 2 golaços, fez um de pênalti, né? O segundo foi um golaço, um gol de placa no estádio Newton Santos. E o Nuno Moreira foi um excelente parceiro pro Coutinho, né? Todo meia, vou repetir aqui, cadenciado, todo meia que joga com o estilo do Coutinho, precisa de um jogador de ponta, de um jogador que... Exemplo, o nosso maior rival, o Arrascaeta é um jogador cadenciado, perdão. E se ele não tiver um Bruno Henrique abrindo pelos lados, um Cebolinha, ele não vai jogar, ele não vai se criar, porque ele é meio, ele depende de um ponta esquerda, de um ponta direita, de jogadores de velocidade, depende. É a mesma coisa o Coutinho, né? Então, para você ver, entrou com o Coutinho, entrou com o Garré, entrou com esses jogadores, Lloyd Augusto, jogador de muita velocidade também. Então o Coutinho ele consegue encontrar jogadores de velocidade com muita facilidade. É craque, ele vai esticar uma bola, ele não vai correr, ele não tem velocidade, ele tem muita habilidade técnica, ele tem um chute de fora da área, e esses jogadores abrem espaço para o Coutinho jogar, tanto para receber quanto para finalizar de fora da área. E aí acendeu uma esperança muito grande no Vasco, né, com respeito à classificação para cima do Flamengo. Porque hoje, o Coutinho tem um parceiro, hein? Chegou gente nova no Vasco, hein? Gente que sabe das coisas, hein? Você que acredita na classificação do Vasco para o jogo contra o Flamengo, reforça aqui embaixo e vamos bater recorde de like nesse vídeo. Pelo menos 3.000 likes nesse vídeo aqui. Sobe o like aí. Sobe o like aí. Compartilha aí. Vamos acreditar no 2-0 do Vasco para cima do Flamengo amanhã no Maracanã. Classificação histórica para cima deles. Virada. Tá certo? Então, na minha opinião, o Coutinho tá jogando demais mais uma vez. Bom, vamos falar sobre reforços internos também, porque temos aí o Estrela e o Adson, né, que segue, num processo de recuperação, e eles treinaram com bola ontem no CT Moacir Barbosa mais uma vez. E assim, nos vídeos das lentes ali da Vasco TV, eu vi o Estrela já em campo, se movimentando com bola, jogando aquele famoso bobinho, né, o jogador que, enfim, o Vasco não tem pressa com relação à Estrela, porque nós temos outros meias, né, o Estrela é meia de ligação. Agora o Adson, o Vasco tem um pouco mais de pressa, o Adson deve ficar pronto para jogar agora no final de março, né? Já está treinando com bola também, treinando muito bem, o Adson está mais forte,
está fazendo uma preparação física especial, uma recuperação especial para voltar e jogar a temporada inteira. Sabemos a importância do Adson, que joga muita bola. O Adson é muito habilidoso, muito rápido e é um jogador realmente que na minha opinião, sabe das coisas e vai ajudar bastante o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, tá certo? Então, só uma atualização sobre esses dois jogadores do Vasco, dois reforços importantes para a sequência dos campeonatos, né? Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, início do Campeonato Brasileiro ainda esse mês, dentro desse mês. Enfim, o Vasco tá firme aí, recuperando jogadores, reforçando o elenco, e eu acho que o Vasco já tem um time bom e está reforçando ainda mais o elenco, tá certo? Gente, outra informação importante, ontem eu falei aqui sobre a possível venda do Lucas Piton e falei 10 milhões de reais, né? Perdão, tá? Eu errei aqui, acabei passando batido na informação e às vezes acontece, tá, gente? São 10 milhões de euros, tá certo? Claro, se pingar 10 milhões de euros hoje no Vasco, proposta para Lucas Piton, o Vasco vai vender, né? É impossível não vender, o Vasco precisando de grana, enfim, o Lucas Piton é um grande lateral, mas 10 milhões de euros é muita grana e o Vasco vai, muita grana para um lateral, né? O Vasco vai vender sem dúvida nenhuma. E assim, Roma, outras equipes da Europa estão interessadas no passe do Lucas Piton, o nosso lateral esquerdo. Para fechar aqui, vamos falar sobre a Nike, que a partir de 2026 será a nova fornecedora de material esportivo do Vasco. A capa, eu amo esses uniformes aqui, são uniformes históricos, uniformes muito bonitos, mas o Vasco precisa de grana. A capa hoje paga para o Vasco por ano cerca de 500, 700 mil reais por ano. Já a Nike vai pagar cerca de 28 a 30 milhões por ano para o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. A Nike, além do Vasco, vai investir em outras equipes do Brasil, tá? Vasco, Atlético Mineiro, que sai Adidas lá no Atlético, também entra a Nike. Grêmio também deve fechar com a Nike e o Red Bull Bragantino, né? Então, clubes como o Atlético Mineiro e Grêmio também fechando com a Nike, porque a Nike chegou pesada, chegou investindo alto, né? E isso é legal pra gente. Eu acho que futebol precisa de grana, futebol é caro, e aí as empresas entendem isso, e o Vasco é uma grande marca. A Nike, ela entende o tamanho da camisa do Vasco, então ela está investindo realmente num clube gigantesco em todos os sentidos, tá certo? Então, isso é uma informação importante pra gente, porque o Vasco precisa de grana, o Vasco precisa de dinheiro novo, para que o Vasco possa sair, se Deus quiser, dessa situação complicada e delicada no cenário nacional e mundial, porque o Vasco é um clube mundialmente conhecido. Tá certo, minha gente? Mais uma vez eu peço para você que ainda não é inscrito no canal, para que reforce aí a tua inscrição, deixa aí a tua inscrição, é muito importante, é de graça, aqui embaixo tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se, tem um like também, deixa o like aí, deixa essa moral, o seu like é muito importante aqui para o canal, habilite o sino de notificações na opção todas, amanhã teremos hoje, né, pela tarde, vamos trazer o segundo vídeo do dia, vamos fazer uma live hoje também, vamos falar muito de Vasco, do jogo amanhã contra a equipe do Flamengo, amanhã então um dia cheio de Vasco, logo de manhã, sempre pela manhã, primeiro horário, vídeo aqui do canal, depois vamos fazer live também falando do jogo entre Vasco e Flamengo, sábado cheio vai ser uma decisão muito histórica, né? Histórica para o Vasco, eu acredito na classificação do Vasco, então vamos para cima, gente, vamos para cima, porque isso aqui é muito Vasco da Gama, mas muito mesmo, eu sou muito Vasco. Eu amo demais o nosso clube. Você não tem noção do amor que eu tenho por essa camisa. Eu brigo no bom sentido, enfim, quero sempre o bem do Vasco, sempre o bem do nosso clube, tá certo? Então é isso, minha galera, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Vamos falar de Vasco sempre aqui, sempre de Vasco. O Vasco tem que estar, acima de tudo isso aí. De qualquer tipo de vaidade. Vasco acima. Tá certo? Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.